Bom dia mais uma vez. Vai colocar na primeira apresentação. Ele vai, enquanto vai se colocando lá a primeira apresentação. Então, o nosso arcebispo escolheu a palavra como centro para o nosso planejamento arquidiocesano. E já aconteceu, nós já temos as diretrizes para a ação evangelizadora na arquidiocese a partir da palavra. E temos várias indicações do que fazer para colocar no centro a palavra de Deus. Dom Paulo foi muito feliz em priorizar a palavra, porque quando a gente parte da palavra, nós conseguimos atingir todas as áreas da missão da igreja. Quando a gente faz a experiência da palavra, nós evangelizamos mais, nós somos mais sensíveis às causas sociais, nós somos mais firmes na nossa posição como ser de igreja. Quando a gente parte da palavra, a gente vive a liturgia com mais vitalidade, com mais vigor. A liturgia é colocar no centro a palavra de Deus. A liturgia é a vivência da palavra de Deus. Já vou dizendo para vocês uma curiosidade, que talvez por isso nós no passado não tivemos a palavra física, as Sagradas Escrituras na mão. Você sabe que a palavra Escritura na mão dos fiéis aconteceu depois do Vaticano II, né? Mas o que acontece? Eu tenho que fazer uma defesa aqui. Eu sou formado em Teologia Fundamental, só para dizer um pouquinho do que eu estudei. Eu estudei em Roma há 5 anos. Eu fiz bacharel em Teologia na Gregoriana, em Roma. Depois eu fiz o mestrado em Teologia Fundamental, que é a antiga apologética. Apologética vem de apologia, né? Defesa, fazer defesa. Então eu estudei para defender a fé. Eu estudei para dar razões da fé para quem pedir. Isso é teologia fundamental. E quem quiser estudar teologia fundamental, estudem. Pouca gente estuda teologia fundamental. Não sei como é que eu escolhi esse curso lá em Roma. A teologia fundamental é a teologia que apresenta as razões da fé. É uma teologia que dialoga muito com outros atores da sociedade também, para ajudá-los a compreender a importância da fé em Deus. Então, eu fiz o mestrado em Teologia Fundamental, ainda não tive tempo de fazer o doutorado, vocês sabem por quê, um pároco nunca tem muito tempo para estudo, então estou meio parado, mas ainda pretendo, quem sabe, um dia fazer um doutorado em Teologia Fundamental. Aí vim para o Brasil, e aqui eu sempre fui pároco, e ainda não tive a oportunidade de ensinar, de estar na faculdade ensinando Teologia Fundamental. Outra teologia que os padres estudam muito, talvez os padres escolham mais teologia dogmática. A teologia dogmática é a teologia, o meu professor em Roma dizia, é a teologia da porta para dentro. Você estuda os dogmas, teologia dogmática, teologia da porta para dentro, né? Você estuda as bases teóricas da fé. E a teologia fundamental é da porta para fora. É a teologia que olha para todos os segmentos da sociedade e quer dialogar com os ateus, pessoas de outras religiões, com os estudiosos. É uma fé que dá razões para aqueles que estão fora. Mas, no fundo, é a mesma teologia. A mesma teologia. Sim, como eu estava dizendo, só voltando, a Igreja Católica sempre viveu a palavra de Deus dentro da liturgia. Sempre. Então, se partimos do princípio que a palavra de Deus sempre esteve no coração do católico, nós passamos, depois do Vaticano II, a ter a Bíblia na mão, que foi um grande passo, mas isso não quer dizer que a gente não tinha a Bíblia diante da nossa vida. A liturgia da igreja, desde o começo, a centralidade é a palavra. Nós temos a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho. A palavra de Deus sempre foi celebrada em comunidade, refletida com a homilia do sacerdote, com a pregação. Então imagina, nesses 2000 anos, a igreja vivendo a palavra de Deus em comunidade. Os padres bem preparados, nós vamos entender
né? Como? Por meio do magistério da igreja, interpretando a palavra. Então, a igreja sempre viveu a palavra de Deus. E a palavra de Deus, se ela não tiver, a Sagrada Escritura, se não tiver uma boa interpretação, você pode fazer coisas absurdas com a palavra. É um risco você ter a Bíblia na mão sem orientação. Tinha um professor meu que dizia que a Bíblia, do jeito que ela está, sem uma boa orientação, sem uma interpretação, ela pode ser mais perigosa do que ser útil, se fizerem mau uso desta palavra. Então, a igreja, nesses 2000 anos, foi tudo muito tranquilo, porque a palavra sempre foi interpretada à luz do magistério da igreja, dos ensinamentos da igreja. Então, isso para nós foi maravilhoso. Quem já leu Scott Hahn, que escreve aquele livro O Banquete do Cordeiro, quem já leu? Banquete do Cordeiro, bastante gente já leu. Eu indico, para quem não leu ainda, O Banquete do Cordeiro, de Scott Hahn. E também, Todos os Caminhos Levam a Roma. Quem já leu Todos os Caminhos Levam a Roma? Mais gente ainda. Todos os Caminhos Levam a Roma. Esse ex-pastor protestante americano, que tem uma história que merece ser conhecida, e os seus livros lidos, ele tem ajudado muito a igreja. Ele era pastor protestante, a mulher cresceu evangélica, ele cresceu evangélico, depois ele se converteu ao catolicismo. Hoje ele tem um filho padre. Eu estava vendo nas redes sociais dele, um filho dele se ordenou sacerdote, tem uns 2 anos aqui atrás, muito bom. Mas ele dizia assim: eu, quando era pastor, eu pensava que eu lia a palavra mais do que os católicos, que nós evangélicos é quem tínhamos a palavra. Depois que eu me tornei católico, eu me dei conta que quem de fato lê a palavra são os católicos, de forma integral. Porque ele diz, na Igreja Católica, a liturgia é dividida em 3 anos, A, B e C. E toda a Bíblia, na sua integralidade, está distribuída na liturgia, toda a Bíblia nesses 3 anos. Então, quem vai à missa, ou quem acompanha a liturgia durante 3 anos, leu a Bíblia toda, com algo ainda mais especial, ter vivido na liturgia comunitária, ou seja, na unidade, onde todos no mundo inteiro leem a mesma palavra em qualquer parte do universo, do mundo, onde tem liturgia, onde tem uma missa, todos estão lendo a mesma palavra. Então isso, ele disse, quando eu era pastor, eu escolhia o versículo que era mais conveniente para aquele dia de pregação. Então a gente sempre tinha aqueles versículos preferidos, aquelas palavras preferidas. E aí quando me tornei católico, eu vi que os católicos sempre leram toda a palavra de Deus. E ele chegou à conclusão, quem lê de fato a palavra de Deus são os católicos. Interessante isso, né? Dito por um ex-pastor. Então, para a gente valorizar mais ainda a liturgia, e saber que nem sempre o fato de ter a Bíblia na mão é o grande sinal de um cristão muito evoluído. Pode ser pelo contrário, pode ser até empecilho se não estiver bem orientado. A palavra precisa de boa orientação. Mas eu trouxe aqui para vocês uma reflexão. A Bíblia é um tesouro, mas mal interpretada é um perigo. Então eu trouxe aí algumas imagens que você, a partir da Bíblia, pode fazer dinheiro. A partir da Bíblia você pode levar as pessoas a fazer fortunas a partir da Bíblia. Também radicalismo a partir da Bíblia. Tem pessoas que são capazes de se suicidar, se tornar um kamikaze em nome da palavra, em nome da palavra de Deus. Enfim, tirar ideias outras da palavra que não são bem aquilo que a palavra quis dizer. Então aqui em Atos 8, 27 e 35, nós temos uma passagem muito interessante, de que esse eunuco, ele está ali folheando a palavra, e aí perguntam a ele,
Você está entendendo o que está escrito aí na palavra? Ele diz: como eu posso entender se ninguém me ensina, se ninguém interpreta ela para mim? Como eu posso entender se ninguém interpreta ela para mim? Então, esse versículo aqui eu separei para vocês, para mostrar que talvez seja um dos principais versículos onde mostra que a palavra precisa ser interpretada. Interpretada. Se você não tem condições de pegar e sozinho interpretar a palavra, precisa da ajuda de alguém. E ele foi humilde, o eunuco, e pediu a interpretação. Então, aí se começou, né? Filipe começou a explicar, interpretar aquela palavra, a Sagrada Escritura. E o que aconteceu depois? Vocês lembram? Ele pediu o batismo. Ele pediu o batismo, ele se converteu. Ele se tornou um seguidor de Jesus naquela interpretação da palavra de Deus para ele, quando foi interpretada. E como é que nós chamamos a interpretação da palavra, na ciência da interpretação da palavra? Nós chamamos de exegese. Pode passar? Aqui. Pode passar. Então nós chamamos de exegese. A exegese é a ciência que interpreta a palavra, que os estudiosos interpretam a palavra. Nós vamos seguir um pouquinho aqui, para falar ainda como é que essa palavra nasce. Pode ir. Bem, Deus escolheu um povo, Israel, para se comunicar. Nós chamamos isso de revelação. Nós somos uma religião revelada. O que nós temos na Bíblia foi revelação de Deus. Deus, em determinado momento da história da humanidade, quis se revelar. Quis mostrar um pouco de si. Quis dizer algumas coisas para a humanidade inteira. E como é que ele fez? Escolheu o povo de Israel. O povo de Israel, gente, era um quase povo, vivia na escravidão no Egito, um povo insignificante no cenário mundial, podemos dizer, porque quando Deus começa a se revelar ao povo de Israel, já existia culturas em vários lugares. O povo do Egito já estava muito evoluído, no México já tinha grandes civilizações, aqui no Peru já tinha também incas, maias, né, aqui todas as Américas, já tinha evoluções, já tinha povos organizadíssimos, e com culturas e com religião. Até aqui no Brasil, no Piauí, eu estou vindo de São Raimundo Nonato, lá tinha as pinturas rupestres, até lá já tinha gente, já tinha povo, no tempo da revelação. Mas Deus escolheu o povo de Israel. O povo foi sensível a essa escuta e começou a se relacionar com Deus, e Deus com esse povo, e Deus revelando a sua vontade, dando sinais, e até a libertação do povo do Egito, que vivia na escravidão. O povo sai na terra prometida, e aí eles vão vivendo esta confiança em Deus, e foi um grande passo, porque eles tiveram a coragem de sair de um politeísmo, que era comum nas culturas, para o monoteísmo, para crer em um só Deus, em um só Senhor. E mais, sem fazer esculturas de Deus, como era comum. Cada povo, cada cultura tinha um Deus que era uma escultura feita, e ali era o Deus era aquela escultura. Por isso que as passagens falam: não farás para ti esculturas, não adorarás essas esculturas, porque eles estavam num caminho onde o entendimento era crer em Deus Todo-Poderoso, que não se via, que não se tocava. Isso foi um passo, foi um grande parto para o povo de Israel, e algumas vezes eles regrediram, porque na travessia lá do deserto, eles chegaram a um momento de incredulidade, que aí eles não aguentaram, voltaram atrás, e o que é que eles fizeram? Um bezerro de ouro, juntaram os anel lá, os colar, todo mundo os ouro, fizeram um bezerro de ouro. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse bezerro de ouro. Então, quando se diz na Sagrada Escritura: não farás para ti esculturas, e não adorarás para ti essas esculturas feitas com mãos humanas, não está falando das imagens da gente hoje, não tem nada a ver com as imagens hoje, gente. Aí, de forma muito, eu digo até leviana e desrespeitosa, alguns irmãos nossos cristãos pegam essa passagem para condenar as nossas imagens. Não tem nada a ver. Ninguém pega uma imagem de Nossa Senhora, ninguém pega uma imagem de São Francisco e diz que aquela imagem é Deus. Ninguém faz isso. Esse é o nosso Deus, aqui está nosso Deus. Não, as pessoas são muito tranquilas, sabe que Deus onipotente, Senhor nosso, está no céu.
Não tem nada a ver pegar fora de contexto e condenar as imagens hoje. E quantos católicos entraram nessa dúvida e disseram: é verdade, eles têm razão, vou sair, vou deixar de ser católico, por uma má interpretação da palavra de Deus. E eu me sinto que, inclusive, é uma desonestidade você pegar essas passagens para condenar as imagens hoje. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas eu queria dizer para vocês que nós somos uma religião revelada. A revelação se deu ao longo de anos. Podem passar. A Bíblia foi escrita num espaço de tempo de mais de 1000 anos. Imagina, 1000 anos. A Bíblia foi escrita, foi redigida. A revelação foi se dando ao largo de anos, e gerações e gerações, conservando essa revelação, passando essa revelação para frente, vivendo essa revelação, sentindo que Deus falava com eles e eles iam escrevendo. Mas 1000 anos a igreja foi, a Bíblia foi sendo redigida, vivenciada. Qual é a outra religião que é revelada também? Vocês sabem? Além da nossa? A religião muçulmana. A religião muçulmana é revelada também. Eles acreditam que Deus ditou, revelou para Maomé o Alcorão e ele escreveu. Aí, qual é a grande diferença? Sem querer desmerecer nenhuma religião. Mas é fato, eu falo de fato. Ou seja, uma pessoa, Maomé, recebeu o ditado de Deus e escreveu o Alcorão. A Bíblia, nossa, foram várias mãos, várias gerações. E no meio de muitas contradições humanas, entre idas e vindas, o povo era escravizado, depois tinha os exílios, as pessoas tinham que ir para o exílio, foram para o exílio na Babilônia, e mesmo assim eles mantinham ali, conservavam a fé. Nem todos, tá? Porque muitos israelitas abandonavam a fé em Deus, muitos. Vocês já ouviram falar no termo resto de Israel? É muito importante a gente entender o que é o resto de Israel. Os remanescentes de Israel, resto de Israel. Eu gosto muito dessa terminologia do Antigo Testamento. Quem eram o resto de Israel? O resto de Israel era um grupo que se mantinha fiel às tradições, mesmo com as perseguições. Muitos abandonavam, todo o povo abandonava, e um grupinho ficava fiel à revelação primeira, fiel. Não abria mão. Fizesse sol, chuva, perseguição, morte, e eles ali. E aí o que acontecia? Deus restaurava o povo de Israel por meio da fidelidade do resto de Israel. Deus restaurava toda a nação era restaurada graças à fidelidade de uns poucos. Por isso que eu gosto muito quando eu vejo um grupinho de mulheres, de homens, rezando, às vezes pequeno. Deus restaura toda a humanidade por meio desse grupo fiel aqui. Às vezes fazendo uma comparação com os tempos de hoje. Então, não importa se o grupo é pequeno, se um grupo mantém fiel a oração, mas Deus tem misericórdia da humanidade por meio daquele grupo que se mantém fiel. E foi sempre assim, o povo de Israel era restaurado a partir desse resto de Israel. Vocês sabem que aqui no Brasil nós estamos diminuindo em números de católicos, estamos diminuindo, mas ganhando em muita qualidade e fidelidade. Isso a gente tem percebido muito. Os católicos estão estudando mais, estão se inteirando mais da sua fé, estão compreendendo mais. Então nós estamos vivendo um momento de diminuição em números, mas em um crescimento de qualidade muito grande. Israel fez a experiência do Deus libertador, Deus criador, Deus que caminha com o povo. Então essa primeira experiência de Deus libertador, Deus que liberta por meio de Moisés o povo. Então Deus libertador está na base ali do povo. Depois eles tiveram o entendimento que Deus que libertou foi o Deus que criou. Eu falo isso porque o livro do Gênesis, ele foi escrito posteriormente ao Êxodo.
Tá? O livro do Gênesis está colocado na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, mas ele não foi o primeiro livro a ser escrito, não. Essa ideia do Deus Criador, essa revelação do Deus Criador, ela veio com a caminhada do povo de Israel, a maturidade do povo de Israel. Aí Deus se revelou como Deus libertador e se revelou como Deus criador. Deus que cria. E eles escreveram Gênesis como Deus criador. O Deus que nos libertou é o mesmo Deus que criou todo o universo, que criou tudo, que criou todos nós. Revelação divina. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. O processo da Bíblia sendo escrita foi assim. E depois essa ideia de Deus que caminha com o povo, Deus presente na vida do povo. Os salmos mostram isso, os salmistas mostram isso. Deus que caminha, Deus que está com o povo, mesmo sem ver, mesmo sem ser tocado, mesmo eles tendo a ideia de que ninguém na face de Deus, contemplando a face de Deus diretamente, sobreviveria, eles creem que Deus está ali, está presente na comunidade, caminha com o povo. Gênesis, o relato da criação, uma verdade para dizer que Deus criou o mundo e o ser. Qual é a grande verdade do Gênesis? Que Deus criou tudo. Foi Deus que criou. Isso se confronta com outras teorias da criação do mundo? Gente, não. Não precisamos ser criacionistas para crer no, ou não ser criacionista para crer no Gênesis. Não. O importante do Gênesis é que Deus criou. E o relato é lindo, é belíssimo, é um poema. É um mito sagrado. Deus criou, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sétimo dia descansou. Uma pedagogia maravilhosa para dizer que Deus criou o mundo. Agora, se essa criação aconteceu por meio da teoria da evolução, isso não afeta o livro do Gênesis. Não afeta. Devemos ser tranquilos em relação a isso. Não, isso não contradiz em nada. Pelo contrário, eu estava pensando outro dia que porque a complexidade da teoria da evolução é tão grande que só Deus, mais complexo ainda, poderia, no sentido simples e complexo, poderia então, num raio de milhões de anos, criar o mundo. O mundo existe, segundo os estudiosos, há 400 milhões de anos. Só Deus, então, pode ter tanta paciência para esperar 400 milhões de anos até a gente voltar, até a gente vir para esse mundo aqui. E 1000 anos para Deus são como um dia que passa. Então, nunca entrem em debates, em coisa, com essa coisa de que, tranquilos. Nem eles também têm muita certeza da evolução, mas a teoria da evolução ela é muito interessante. Ela tem vários, eu estive agora no Museu da Natureza em São Raimundo Nonato, estou chegando de lá. Ela tem o Museu da Natureza que coloca toda a criação do universo até chegar no homem, por meio de painéis, estudos, muito interessante. Então eu fiz um mergulho, eu disse, nossa, foi um retiro vir nesse museu aqui no Piauí, foi um retiro para mim. Eu fiz esse retiro que eu entrei desde o começo e li tudo. Eu estava sozinho, sem pressa. Li todos os painéis, aí aprendi essas coisas. Dos primeiros seres vivos da água, que depois foram para a terra, e depois esses seres vivos eles começaram a viver de forma terrestre também. Bacana, muito bonito isso, né? O homem é criação de Deus, nada vai nos tirar isso. Então, enquanto isso, e o livro do Gênesis, ele atesta que Deus criou. Foi o Big Bang. O Big Bang que criou o mundo. E quem apertou o botão para explodir? Deus. Apertou o botão lá e explodiu. E aí criou o mundo. Pronto, estamos acertados. Nada contradiz a Bíblia. Uma chave de leitura do Antigo Testamento. O pecado desperta a cólera de Deus, vem o castigo e depois a salvação. Porque isso explica um pouco também por alguns estudiosos, por que Deus então vem? Por que Deus quer se comunicar com a humanidade? Primeiro, para se revelar, para dizer quem Ele é, e também essa ideia de que o coração do homem se voltou para o mal. O coração do homem se voltou para o mal. Deus criou o homem no paraíso
E aí o coração do homem, em um determinado momento da história, que é relatado lá com o fruto proibido, né, que foi comido lá por Adão e Eva, representado aí, para dizer que o momento da história da humanidade, o coração do homem se voltou para o pecado, se voltou para a concupiscência, e agora Deus vem para resgatar essa humanidade que se voltou para o pecado. Aí nós falamos de salvação. Salvação. Não farás para ti imagens, nada a ver. Aí eu digo, nada a ver com as nossas imagens, né? Então, para retomar o que eu já disse antes, ali tem uma foto da imagem do bezerro de ouro, que foi construído com mãos humanas, eles adoraram aquela imagem. Mas na Arca da Aliança tinha umas imagens de querubins. Eles faziam imagens também no Antigo Testamento, tem as imagens. Também quando o povo começa a se impacientar com Moisés, com Deus, e aí vem serpentes venenosas que começam a picar, o que é que salva o povo? Uma imagem de uma serpente colocada numa haste. Uma imagem. Então as imagens eram... ter imagens para eles era muito tranquilo, eles tinham também as imagens, né? A Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Está aí as escritas, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e no Novo Testamento temos algo de aramaico, que era a língua de Jesus, algumas palavras em aramaico, e o grego, essas 3 línguas aqui. Tobias, Judite, primeiro e segundo livro de Macabeus, Sabedoria Eclesiástica e Baruque, são livros do Antigo Testamento. Esses livros foram escritos em grego. Aí vocês entendem por que os evangélicos não têm esses livros, que dão 7. Porque eles chegaram à conclusão, na Reforma Protestante, que o Antigo Testamento foi todo escrito em hebraico. Logo, os livros que foram escritos em grego do Antigo Testamento não foram inspirados, porque esses livros foram escritos sob a dominação de Alexandria, que falava grego. Então eles tiraram esses livros, esses 7 livros do Antigo Testamento, porque eles disseram, não, esses livros não são inspirados, porque foram escritos em gregos. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, disse, não, são inspirados sim, por que não? O fato da língua ser outra não quer dizer que eles não foram inspirados. Então nós temos 7 livros a mais no nosso Antigo Testamento do que a Bíblia dos evangélicos. São esses 7 livros aí. São esses 7 livros. Mas em tudo, o Novo Testamento é o mesmo Novo Testamento, todos os livros são os mesmos. O que eles têm são 7 livros a menos, porque o cânon católico deixou os livros. E se a gente fosse partir do princípio que o grego não é uma língua de inspiração divina, escrever em grego, nós não teríamos o Novo Testamento. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. Todo escrito em grego, o Novo Testamento. Todo escrito em grego. Então, o grego é uma língua usada, foi usada também. A exegese é a ciência que interpreta a palavra. Então, a Igreja Católica usa essa ciência para interpretar a palavra de Deus. Aí tem os exegetas. Eu leio alguns exegetas para fazer a homilia de domingo. Eu tenho alguns exegetas e leio. Inclusive, tem um americano que faz uma exegese e passa por WhatsApp. Não sei se vocês recebem, mas circula bastante, sobretudo os padres recebem. Eu uso muito, Brent Peter. Ele é um teólogo americano, tem uns 5, 6 filhos, e ele toda semana, um pessoal aqui do Brasil traduz a exegese dele e circula por WhatsApp. Eu até vou sugerir, porque eu conheço o pessoal, sugerir que eles coloquem no Spotify. Seria até melhor que a gente fosse lá no Spotify para ler antes do domingo, escutar a exegese dele. Então, eu sempre escuto a exegese dele para eu fazer a homilia. Como eu leio também um site português dos Deonianos de Portugal, eu leio a exegese que está no site deles também, Deonianos Portugal, eu leio também antes de ir para o domingo. Então, esses são exegetas, são estudiosos que nos ajudam à interpretação da palavra. Por isso que a gente precisa desses estudiosos para
pela palavra. Também, na filosofia, usa muito a palavra hermenêutica. Hermenêutica também é a ciência da interpretação. Mas hermenêutica se usa muito no direito, se usa muito na filosofia. Nós, para a palavra de Deus, usamos exegese bíblica. Então, o que é exegese? Não vou ler tudo, mas apenas dizer que exegese é uma análise, interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra, uma expressão. Etimologicamente, esse termo se originou a partir do grego exegesis, que significa interpretação, tradução ou levar para fora, expor os fatos. Normalmente, a exegese é utilizada para interpretação e explicação crítica das obras artísticas, jurídicas, literárias, principalmente de textos de cunho religioso. Os exegetas, nome dado para as pessoas que fazem exegeses, devem ser proficientes em uma grande variedade de disciplinas que estimulam a análise crítica, como criticismo textual, estudo de antecedentes históricos e culturais, investigação da origem do texto, entre outras características gramaticais, sintáticas da obra original. Exegese bíblica. Na Bíblia, a exegese é o estudo da interpretação gramatical e sistemática das escrituras sagradas. Para que uma pessoa possa estar apta a fazer uma exegese bíblica, essa deve ser especialista nos idiomas originais bíblicos, como grego e hebraico. Tem que saber grego e hebraico. Tá? Então, se tem algum candidato a ser um exegeta, comece a estudar essas duas línguas. Tá? Podem estudar. Só volta um pouquinho, só para eu ler o finalzinho lá, obrigado. O oposto da exegese bíblica é exegese, quando a interpretação é feita exclusivamente baseada em teorias subjetivas, sem uma pesquisa ou análise profunda e real do texto. Né? Então, a exegese é a ciência que precisa ter muita experiência, estudos. Nós temos um Frei Werlen, que estudou as duas línguas, e grego e hebraico, exegeta hoje. E também o Frei Inácio está estudando. E Dom Paulo, ele tem o sonho de trazer para cá o curso bíblico aqui para Brasília, e ele vai, certamente, vamos rezar para isso, e nós vamos poder ser exegetas aqui, podendo estudar no Instituto Bíblico, que é conveniado com Jerusalém. Dom Paulo está mediando este curso. Os evangelhos foram escritos 50 anos depois de Cristo. É bom dizer isso para a gente entender que a oralidade era muito forte entre os semitas, vamos dizer, os judeus. Então, tudo era muito oral. Tudo de Jesus ficou 50 anos aí, 30, 50 anos na oralidade. Depois eles começam a escrever. E tem fidelidade porque aquilo que é oral era tão real, tão encarnado, que 30 anos, 50 anos não é nada. Né? As cartas de Paulo já foram escritas também logo ali, 30, 20 anos depois. Então, assim, é tranquilo. Mas a oralidade era a força, a oralidade. E depois a igreja... E aí, quando eles escrevem os textos, para eles fazerem essa escolha, é bom eu dizer isso também, porque de Jesus tinha muitas coisas, tinha os ditos e feitos de Jesus. Agora, por que eles escolheram isso e aquilo para escrever? E tem uma parte na Bíblia que diz, nem todos os livros do mundo daria conta de colocar tudo aquilo que aconteceu aqui com Jesus. Né? Então, os estudiosos dizem que os evangelhos foram escritos dentro de comunidades, de contextos. Então, eles escolhiam aqueles textos para deixar registrado e para catequizar as pessoas, para convencer as pessoas sobre a verdade de Jesus Cristo. Então, a comunidade de João, o evangelista João, ele tem um enfoque um pouco diferenciado. Aí Mateus, Lucas e Marcos, a gente chama dos evangelhos sinóticos. Esses evangelhos sinóticos porque eles são muito parecidos. Apesar de ter uns enfoques um pouquinho diferenciados, como eu disse, por conta da aplicação da palavra na comunidade, eles são parecidos. Os estudiosos dizem que havia uma fonte chamada fonte Kell, é uma fonte única, alguém escreveu essa fonte, e os 3 evangelistas seguiram o mesmo roteiro, e escreveram os evangelhos a partir dessa fonte, uma única fonte que deu a origem dos 3 evangelhos que a gente chama de evangelhos sinóticos. Né? Os evangelhos não têm a preocupação primeira de serem livros de história. Gente, eu falo isso para vocês
Porque às vezes nós somos ocidentais, nós não somos semitas, nós não somos judeus. Por que eu digo isso? Porque nós ocidentais, nós somos factualistas, nós gostamos de fatos, nós gostamos de preto no branco. A gente não é muito mitológico, a gente não é muito mais na abstração. E aí nós somos dos fatos. E para nós queremos ver história, nós queremos ver fato. E a Bíblia, o Novo Testamento, a Bíblia faz teologia. E pode haver uma verdade muito mais poderosa sendo dita num texto do que a factualidade dele. E nós, às vezes, entramos em parafuso porque a gente quer que faça sentido factual, como jornalista, né? Uma vez um jovem, quando eu estava em Salvador, era pároco lá, ele veio falar comigo: Frei, eu estou muito confuso. Eu estou lendo a Bíblia, estou pirando. Eu comecei a ler a Bíblia e está piorando a minha fé. Estou todo confuso, não sei o que é tanta contradição, confusão dos textos, eu estou aflito. Aí eu perguntei, não sei, me veio na cabeça, né, me de perguntar isso. Eu perguntei, qual é a sua profissão? Ele disse, eu sou jornalista. Então, não leia a Bíblia como jornalista. Você vai pirar mesmo. Jornalista é aquele que chega diante de um acontecimento e vai descrever o fato. Aconteceu isso, tal hora, dessa maneira. Ele escreve os fatos. Quando for escrever a Bíblia, eles não estavam muito preocupados em descrever fatos muito ali fidedigno. Eles estavam fazendo teologia. Estavam querendo mostrar uma verdade, né, grandiosa. E aí eles trazem alguns acontecimentos, mas nem sempre os acontecimentos, eles seguem um roteiro jornalístico. A Bíblia não é um roteiro jornalístico ou histórico. Existe também história. Existe. Né? Claro que existe, mas a preocupação deles era muito, muito maior. Então, quando vocês lerem um texto, tem que buscar o espírito da letra. Né? A letra mata e o espírito vivifica. O espírito da letra deve se buscar. Aí vem a exegese, vem a interpretação, vem aquela verdade que está... E para o semita, o povo semita, para o judeu, esse é muito tranquilo. Eles são assim mais... vamos dizer, mitológicos. Então eles pegam o espírito dos textos, eles pegam a interpretação, o sentido daquilo para a vida. Os judeus já faziam isso já. Então é mais ou menos isso, né? Os evangelhos estão muito mais interessados no significado dos acontecimentos do que nos acontecimentos em si. Faz-se teologia com os fatos, então se faz teologia ali. Por isso que quando um padre pega um texto, qualquer um que vai interpretar, ele tem que ir para esse sentido amplo da palavra. Então aqui, por exemplo, só para dar uma ideia, em Mateus 14, 24 e 33, né? Só para vocês, quando eu pego um texto como esse daí, como é que eu vou interpretar esse texto? Então o padre pega esse texto, Jesus caminhando sobre as águas, Jesus caminhando sobre o mar. Eu vou fazer uma exegese aqui com vocês agora. Jesus caminhando sobre o mar. Pensava que era um fantasma, né? Depois eles veem que é Jesus. E aí Pedro, que era o mais afoito, aquele mais atirado, mais corajoso, Senhor, permita que eu vá até a ti. Depois Pedro começa a caminhar sobre o mar. E o texto aparece sobre o mar várias vezes. Aí ele começa a afundar. Aí Jesus pega na mão dele e diz, homem de pouca fé. Homem de pouca fé, não tenhais medo. E aí tira Jesus ali. Ou tira Pedro, né? Então nós temos esse texto. Factualmente é Jesus caminhando sobre as águas. Agora, teologicamente, o que significa esse texto? Os estudiosos vão dizer se Jesus realmente caminhou sobre as águas, como está escrito. Alguns, digo para vocês, acham que não. O texto, claro, outros que sim, evidentemente, mas os estudiosos vão dizer que o texto foi escrito de tal maneira, com uma beleza tão grande, com uma verdade tão grande, que tem um sentido muito mais elevado do que crer simplesmente que Jesus caminhou. Já era um grande poder caminhar, sinal de
de ser Deus, caminhar sobre o mar. Mas o que é caminhar sobre o mar na cultura judaica? O que era o mar? Aí você tem que fazer exegese. O mar é o lugar do desconhecido. O mar é o lugar temido. Eles temiam o mar, eles não conheciam o mar. O mar abrigava os dragões marítimos, o Leviatã. Existia um monstro dos mares chamado Leviatã, que causava medo em todos, pavor. Então, por isso ser pescador era um ser corajoso, que adentrava o mar para pescar. Então, Jesus chamou homens corajosos para ser seus discípulos, né? Eles adentravam o mar. E Pedro era o chefe lá da pescaria, da empresa de pesca. Mas naquele dia ele teve medo e começou a afundar. Então Jesus, quem é Jesus que caminha sobre o mar? Aquele que caminha sobre o medo, aquele que domina o mar, aquele que está sobre aquilo que aterroriza o homem. Jesus está acima, ele caminha tranquilamente sobre as águas, ele caminha tranquilamente sobre o mar, ele domina os monstros marítimos, o Leviatã, ele está acima do Leviatã, ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele está acima, sereno, sábio, equilibrado, né? A água tem a ver com emoções também. Estar sobre o mar já é uma outra interpretação, é estar sobre as suas emoções, controlado. Jesus, ele tem o justo equilíbrio, ele é Deus. Olha só a profundidade do texto. Agora, quando você pega essa profundidade, importa ou não importa a factualidade? Não importa se de fato caminhou. Se caminhou, maravilhoso. Que bom que Jesus caminhou sobre as águas, né? Mas o texto quer dizer algo muito maior. Jesus é o Senhor. E quando a gente fraquejar, quando a gente afundar, é Ele que nos tira. Ele que nos levanta. É o Senhor. Não é Pedro, que era o pescador experiente, que sempre esteve no mar pescando. Não, ele precisa de Jesus que vai, né? Ele precisa ter fé em Cristo, o Senhor. Olha a interpretação, olha a exegese desse texto, que a gente poderia fazer ainda muito mais coisas. Então, quando se pega a palavra, tem que ir a fundo. Quando a gente vai fazer Lexio Divina, tem que ir a fundo, né? Pode passar. Então, aqui em Marcos 2:13, que é o texto do Monte da Transfiguração, é muito interessante esse texto. Eu gosto muito desse texto da Transfiguração. Jesus transfigurou diante de Pedro, João e Tiago. Acho que é, né? João, Tiago e Pedro, né? Então transfigurou. Suas vestes ficaram alvas, ela transfigurou. Eles tiveram uma experiência de Jesus divino. E aí é interessante que Jesus aparece conversando, dialogando com Moisés e Elias. O que é que o texto quer dizer? Conversando, quem era Moisés na cultura bíblica? Aquele que representava a lei. E Elias, os profetas. Lei e profetas era a totalidade do Antigo Testamento. Lei e profeta. Então o texto está dizendo que Jesus está em plena comunhão com o Antigo Testamento. É isso que o texto está querendo dizer. Agora, se eles apareceram lá no monte, ou eles leram as Escrituras, como o autor sagrado quis colocar, ele colocou dessa maneira, porque o mundo semítico escreve assim. A verdade é que Jesus está em plena comunhão com o Antigo Testamento, lei e profeta, conversando, dialogando. Daqui a pouco eles desaparecem. E aí Pedro diz: Senhor, está tão bom aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Eu interpreto, já é uma interpretação livre minha, que Pedro era aquele mais apegado às tradições, era o mais judeu de todos os apóstolos, era Pedro, o mais judeu, mais, sabe, aquele que por ele ficaria judeu e cristão, por Pedro, tá? Essa é a interpretação livre minha, conhecendo Pedro um pouquinho. E vamos ficar aqui, vamos ficar do jeito que está, né? Vamos ficar só com a lei e o profeta mesmo, tá bom, tal. Essa é uma interpretação minha e que eu faço, mas isso não acontece. Na verdade, o Novo Testamento vem, né? Jesus é aquele que origina o Novo Testamento, né?
Novo Testamento. Em plena comunhão com o Antigo Testamento. Olha a profundidade desse texto, porque eu não estou fazendo toda a interpretação dele. Da transfiguração. Né? Para compreender a Bíblia tem que entender de TPM. Né? TPM, não sei se vocês entendem TPM, os homens, as mulheres. Né? Então a gente precisa ter um pouquinho dessa tradição, palavra e magistério, TPM. Eu não quero que vocês esqueçam nunca disso. Tradição, palavra e magistério. Gente, esse tripé aqui o tripé é vamos dizer assim, a chave de leitura para explicar muitas coisas. Vou até tomar mais água aqui para falar para vocês sobre isso aqui. Tem tempo ainda, né? Terminando já. Aqui. Olha só. Não, volta lá no TPM, que nós não... Aqui ainda vou gastar uma... Pode ir lá na tradição, palavra e magistério. Gente, é esse tripé que resolveria qualquer conflito com irmãos nossos evangélicos, entender disso daqui resolveria uma série de coisas. Se a pessoa que é de outra denominação cristã não souber desse tripé, não discuta, não converse com ela. Não converse, porque não vai dar assunto. Por quê? Nós seguimos aqui a tradição, a palavra e o magistério. O que é que Lutero fez na Reforma Protestante? Ele tirou a tradição e ele tirou o magistério, ficou só com a palavra, só a Escritura. Ele fez bem com isso? Não, foi um desastre. Esse talvez tenha sido o maior desastre. Não foram as 90 teses colocadas na catedral, que essa daí, bem conduzida, seria até bom para a igreja, foi bom para a igreja, não. O pior de Lutero foi ter tirado a tradição, esquecido a tradição, esquecido o magistério, dizer só a Escritura. Só a fé, só a graça. Só a graça. Por quê? Para nós, católicos, a tradição é que originou a palavra. E tem coisas na palavra, na Sagrada Escritura, que não tem coisas da tradição que não está na palavra. E nem por isso não deixa de ser importante. Pelo contrário, é muito importante. Por exemplo, vocês já viram falar, quando um evangélico, irmão nosso, diz, mostra na Escritura onde está isso. Aí você fica, batizar a criança, mostra na Escritura. Aí você fica assim, meu Deus, onde é que está? Não está. Só que está na tradição. Mostra na Escritura a Eucaristia. E está em muitos lugares a Eucaristia está na Escritura. Mas está de forma concreta na tradição. O que é a tradição? Tudo aquilo que não foi escrito na Bíblia, mas está documentado por outros livros. A oralidade, a gente tem alguns estudiosos que dizem que o Novo Testamento foi escrito pela Igreja Católica. Vocês concordam que o Novo Testamento foi escrito pela Igreja Católica? Né? Não foi? Foi. Porque Jesus instituiu a Igreja Católica e os primeiros cristãos escreveram a Bíblia, o Novo Testamento. Então, nós escrevemos a Bíblia, nós escrevemos o Novo Testamento, a Igreja Católica escreveu o Novo Testamento. Tá? Então, quando dizem, não está na Bíblia o que vocês fazem, está na tradição. Por exemplo, a Santa Missa, nós temos um documento de São Justino do século I. Gente, vocês pegam São Justino do século I, está na internet, todos os escritos dele. Ele descreve a missa, se vocês leem a descrição da missa dele, é como se ele estivesse falando da missa hoje. E vocês que são ministros extraordinário da Eucaristia, tem um documento chamado Didaquê, também do século I, o primeiro catecismo da Igreja Católica, chamado Didaquê, está na internet, todo mundo pode procurar, pode ler, está tudo lá. Eles falam das primeiras comunidades, e juntamente com São Justino também ele fala da reserva eucarística. Ele diz que depois da celebração, os moribundos recebiam a Eucaristia porque os diáconos levavam a Eucaristia para os doentes, para os enfermos. Gente, século I já tinha ministro extraordinário da Eucaristia. Século I. Já tinha quem levava
a Eucaristia para os doentes, os moribundos, como vocês fazem hoje. E já atesta São Justino e Didaquê que os primeiros cristãos acreditavam já na presença real de Cristo na Eucaristia. Na presença real eles acreditavam. Então, para a igreja, o que está na tradição é verdade. O que está na tradição é fonte. A tradição é fonte normativa para a Igreja Católica. Fonte normativa. Nós tiramos normas da tradição para a nossa fé. Normas. E aí Lutero vai e tira a tradição. E o que é o magistério? A interpretação segura da palavra de Deus por meio dos estudos dos doutores da igreja e dos concílios. Isso é magistério. Lutero tirou o magistério também. Olha o que é que fez. A interpretação segura, porque nós temos 20 concílios, os concílios são fontes interpretativas da palavra. Os doutores da igreja, proclamados pela igreja, são fontes de interpretação da palavra. Então, quando um padre vem fazer uma pregação de uma palavra, uma exegese, ele tem que estar em sintonia com o magistério. 2000 anos de ensinamentos. E é por isso que a gente não pode ir com a Bíblia na mão, fundar igrejas e fundar igreja. Não, nós temos uma interpretação única. Porque se você abre uma página, cada página que você abre na Bíblia, nasce uma igreja. Se você não tiver cuidado, nasce uma igreja. Uma vez uma contadora amiga minha disse para ele, veio um senhor lá para fundar uma igreja e para criar o CNPJ, eu criei o CNPJ para a igreja dele, ele pediu, me pagou pelos serviços. E aí, por curiosidade, eu perguntei, é tão fácil abrir uma igreja assim e tal? Ele disse, é fácil, o mais difícil é encontrar uma Bíblia surrada. Uma Bíblia surrada é bem usada para mostrar que o pastor usa muito a Bíblia, né? Então, mais difícil, para dar mais força, mais poder, né? Ali no seu convencimento, né? É igual, nós estou falando aqui, um fato dessa minha amiga, muitas igrejas sérias que conduzem aí o seu povo, mas assim, a gente tem que levar a sério isso daqui, a tradição, palavra e magistério. Então, se você vai conversar com um evangélico que ele não sabe disso daqui, aí não adianta conversar. Na tradição estão as imagens, na tradição está a batizada de criança, na tradição está os casamentos, na tradição está o culto à Nossa Senhora de forma muito forte, muito evidente. Nossa Senhora era cultuada desde cedo. Os mártires foram os primeiros santos. Está tudo na tradição. Nas catacumbas lá, quando se abriu, lá viu o culto aos mártires. Então, cultuar os santos, a comunhão dos santos, está tudo na tradição. Tudo, claro. Uma vez eu estava celebrando no Rio de Janeiro, quando eu era padre lá, você já viu que eu já passei por vários lugares, né? E aí no Rio de Janeiro eu fiz uma pregação muito enfática, estava chegando de Roma, ainda com os estudos na cabeça e tal. Aí eu dei um exemplo lá, a igreja cheia, eu dei um exemplo, olha, sabe o que aconteceu? Imagine uma biblioteca bem grande, com muitos livros, e um livro lá chamado Bíblia. Aí Lutero veio, pegou o livro chamado Bíblia, tirou, e aí a partir dali ele foi viver o cristianismo, desconsiderando toda a biblioteca. Ficou só com um livro Bíblia na mão. E aí tudo que estava em torno foi desconsiderado, foi apagado. Nem tudo, porque no fundo eles conservaram muitas coisas. Se a gente for fazer um estudo também do que eles conservaram, é muita coisa. A Santíssima Trindade, tudo isso pegaram da tradição. A Santíssima Trindade não está na Bíblia, é da tradição, e eles seguem. E aí, quando terminou a missa, uma família veio, padre, que bom que o senhor falou dessa maneira, que o nosso irmão, que é pastor, estava aqui na missa. Hoje é aniversário da minha mãe de 80 anos, e ele veio. Eu falei, meu Deus do céu, acho que escolheu o dia errado. Mas ela disse, mas foi bom que era para ele ouvir mesmo. Era para ele ouvir. Aí não sei se ele se converteu, né? Eu vim para cá. Então, gente, eu quis insistir nisso aqui porque era muito importante, tá? TPM, não esqueçam nunca. Vejam do lado positivo da TPM, tá? Lado positivo. Agora nós vamos
Alguma pergunta até agora, que a gente vai passar para um outro slide? Alguma questão? Pode levantar a mão, fazer, perguntar. Nós estamos aqui aprendendo, né? Aqui. Não, ele está perguntando sobre a numeração dos salmos, né? São 150 salmos. Mas é só questão da numeração mesmo, né? Da numeração. Eu creio que um salmo foi dividido em dois, algo assim, numa escolha ficou os salmos nessa numeração com os 150 e o outro ficou com outra numeração. Mas são os mesmos salmos, não muda nenhum salmo. São os mesmos salmos. Aí as Bíblias têm o cuidado de colocar um salmo, uma numeração e a outra, né? Que depende da Bíblia. Mas não muda em nada, é a mesma numeração. Foi uma questão mesmo de contabilizar. Uma vez uma pessoa disse: vocês colocam os textos lá no folheto de vocês, um evangélico falou para mim, e não colocam os versículos, agora se coloca, né? Mas antes, os versículos, os números lá e tal, da Bíblia, os capítulos, e isso é fundamental, não pode faltar. Eu falei, para começar, vocês têm que agradecer a Igreja Católica, que foram os católicos, os padres, que colocaram versículos na Bíblia, né? Vocês, graças aos padres, é que tem a numeração dos salmos, os versículos, os capítulos, né? Então, até isso, eles herdaram da gente. O castigo de Deus no Antigo Testamento é bem ali presente, né? Em várias partes lá. Nós, quando vamos interpretar o Antigo Testamento, interpretamos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Por isso que sem o Novo Testamento, para compreender e estudar o Antigo Testamento, podemos ter essa imagem do Deus que castiga, do Deus carrasco. Aí nós temos aquilo que eu falei, um povo que foi vivendo a revelação a partir da sua cultura e foi compreendendo Deus a partir da sua realidade. E o que eu gosto mais do Antigo Testamento é isso, eles colocaram aquilo que eles viviam, eles foram verdadeiros. Eles acreditavam no Deus que castigava. Eles viviam um Deus que castigava. Agora, quando você vai interpretar o Antigo Testamento, aí você vê Jesus que fala da misericórdia, né? E aí essa ideia de castigo, na verdade, é as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas. Aí você passa a entender que não é Deus que castiga, mas você fez escolhas tão errantes ou erradas que você vai sofrer consequências. Então, o que ele chamava de castigo eram as consequências das suas escolhas. A consequência, aí claro, com o Novo Testamento a gente já não fala mais de um Deus que castiga, mas de pessoas que fazem más escolhas e ali é o seu castigo, né? Porque tem consequências das nossas escolhas. Obrigado, fiquem com Deus.